Então vamos lá? Como se organizar se você ganha pouco, se você tem baixa renda? A gente raramente faz esse tipo de vídeo aqui no canal porque a gente foca um pouco mais na classe média, mas eu percebi que esse é um vídeo que tá faltando bastante na internet brasileira, porque a maioria das pessoas que dão uma instrução aqui de como se organizar financeiramente são pessoas que já ganham muito mais, né? E perderam um pouquinho da conexão com a realidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você ganha um salário mínimo, 2 salários, alguma coisa nesse gênero, né? Você não tem onde economizar partindo de conta de supermercado, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que hoje em dia, com esse dinheiro, a sobrevivência já é muito difícil. Um aluguel numa grande cidade, né, como São Paulo e outras cidades por aí, vão custar na casa dos 800, 900 reais. Então você imagina que a família que tem que pagar esse aluguel, a maioria não tem casa própria, porque comprar casa própria no Brasil está inviável. Então já começa ali com um déficit muito grande. Então o dinheiro que você gasta no supermercado já é o mínimo que você poderia gastar ali, né? O salário brasileiro ele não tem acompanhado o preço das coisas básicas, comida, energia elétrica, transporte. A inflação bate primeiro no pobre e a gente sabe que nesse governo atual a inflação subiu bastante, no governo passado também ela já tinha subido, no pós-pandemia. Então a gente está numa situação que o brasileiro médio não consegue poupar absolutamente nada porque vive no limite. Só que, compreendendo essa realidade, então, a gente percebe que esse processo migratório que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Muita gente veio do norte, do nordeste, das regiões que tinham uma vida financeira mais difícil, para aqueles centros urbanos que concentravam a maior parte dos empregos, né, de boa qualidade ali. Então é muito comum que as pessoas tenham migrado para São Paulo buscando indústrias para se empregar. As pessoas podem ter descido ali para o Rio de Janeiro também com o mesmo foco. E o que acontece? Nos últimos anos, né, principalmente na pós-pandemia, depois que esses adensamentos urbanos começaram a ter uma especulação imobiliária muito grande, tudo isso começou a acontecer, as empresas estão saindo desses grandes centros. A prova disso é o que tem acontecido com os fundos imobiliários, por exemplo, que eram reféns ali dos aluguéis da Petrobras e tal no Rio de Janeiro. Você vê imóveis hoje completamente vazios. Você anda pelo centro de São Paulo, você vê diversos imóveis até chiques construídos recentemente que não tem ninguém alugando. Ou seja, a boa qualidade de emprego, o setor de varejo, o setor de serviço ali da área mais central de São Paulo, ele se esvaziou. Os empregos de indústria também que existiam nessas regiões, eles têm se esvaziado aos poucos, principalmente pela competição entre os estados em oferecer benefícios fiscais para as empresas. Então, cada vez mais você vê a geração de empregos, né, migrando para o centro-oeste brasileiro. Você vê a geração de emprego migrando para o sul do Brasil também, na região de Santa Catarina, e com isso a gente vê uma migração mais forte. Agora, o que tem acontecido? As pessoas querem todas viver dentro de grandes centros urbanos. E esse é um problema muito grave. Se você vive no interior, comenta aqui o que falta na sua cidade. É muito interessante. Você vai encontrar, por exemplo, profissionais como nutricionistas que estão faltando. Vai encontrar academias, né, e personal trainers que estão faltando. Você vai encontrar pessoas que trabalham com internet, coisas do tipo, com marketing. Diversos municípios brasileiros que têm menos de 50 mil habitantes, eles têm falta de absolutamente tudo. E as pessoas que nascem nesses lugares, muitas vezes elas precisam migrar porque não tem empresas ali naquela região, porque não tem emprego naquela região, porque não tem faculdade naquela região. E o Brasil continua com uma ideia boba, né, e atrasada, que é uma ideia muito antiga mesmo ali do processo de industrialização, de querer todo mundo viver apinhado nos grandes centros, ganhando pouco e gastando muito. Quando você migra para uma cidade com menos habitantes, né, se você é um trabalhador normal, cogite isso. Se você é um trabalhador que ganha menos de 3 mil, olha para o mapa do Brasil, né? Olha para a sua profissão e da sua esposa e verifique onde tem escassez daquilo que você presta serviço. Muitas vezes o encanador, gente, ele tá achando que ele vai ganhar muito dinheiro porque está em São Paulo, porque ele tem mais dinheiro, só que ele está competindo com todos os outros encanadores do país que estão na mesma região. E aí você está pegando, sei lá, quantas horas, né, de tráfego, você está gastando, sei lá, que tanto para divulgar o seu serviço. Quando você olha para uma cidade menor, que pode estar ali mesmo dentro do estado de São Paulo, você vai perceber que lá tem ausência de encanador. Quando você percebe isso, você vai ver que muitas vezes não faz mais sentido essa vida nos grandes centros urbanos, como compensou para a geração dos anos 90, como compensou para a geração dos anos 2000, que eram adultos nos anos 2000, né? Não os adultos de agora. E você no interior, você consegue comprar casa. Você no interior, você consegue comprar um lote, você consegue ter uma vida de maior qualidade, você consegue passar menos horas no trânsito. Essa ideia de que te contaram, né? Que olha só em São Paulo tem emprego, etc. Essa ideia vale muito para a classe média alta. Se você é um engenheiro civil de uma grande incorporadora, é claro que São Paulo vai te pagar um salário muito melhor que o interior, né? Você vai ser engenheiro no interior, você vai fazer o quê? Casinha de pessoas comuns ali e tal. Muitas vezes não vale a pena para você. Você não ganha os jantares, você não ganha o happy hour no barzinho da Vila Madalena e tal, aquela coisa toda. Agora, você que trabalha de Uber, meu lindo, vou te falar, tem vida melhor para você em
qualquer lugar do Brasil. Vou te dizer, você que trabalha de diarista, tem vida boa pra você em qualquer lugar do Brasil. Ah, vou ganhar um pouquinho menos na diária. Pois é, mas também não vai gastar R$30 de transporte por dia. Mas também não vai gastar pra comprar um lanche R$10. É essa a grande diferença quando você vai comparar. Então, as pessoas de baixa renda, elas precisam gerar um fluxo migratório, porque não faz sentido para você estar empregado no lugar onde você está, trabalhando no que você está. Existem oportunidades melhores e você vai ser melhor remunerado. Você, por exemplo, tem uma formação, está trabalhando no Uber, você está trabalhando no Uber porque sua formação em São Paulo não vale nada. A formação de engenheiro no interior de Goiás ou no interior do Mato Grosso vale muito mais do que ela vale em São Paulo, onde todo mundo tem a mesma formação. A formação de agrônomo, onde não tem agrônomo, vale mais. É a mesma regra. Então, olha para o mapa do país, verifique a possibilidade de se mudar. Não é porque você nasceu num lugar que você tem que morrer naquele lugar. No Brasil, a gente ainda tem muito essa cultura familiar que o europeu e o americano perdeu há algum tempo. Então, é assim, eu nasci aqui, eu quero ficar vizinho da minha mãe, essas coisas todas, eu acho isso super bonito, eu acho isso super legal. Só que a vida atual não permite mais com que você faça isso, porque hoje se você faz isso, em vez de escolher o melhor lugar para sua profissão, você vai ter uma qualidade de vida muito inferior. E a gente sabe que não tá dando para viver, gente. O salário mínimo e tal, não tá dando para viver. Então você consegue ganhar mais dinheiro em outros lugares. Quando você quiser usar como referência, por exemplo, lembra que você ganha um salário mínimo em São Paulo, ou pouca coisa a mais que um salário mínimo? Esse é o mesmo salário que você ganha em qualquer parte do Brasil. Agora, o custo de vida em São Paulo é o mesmo do que em qualquer parte do Brasil? Óbvio que não. Então pesquise os custos de vida, pesquise uma casa, vê a qualidade, dá uma olhada na qualidade da casa que você consegue pagar com o quanto você ganha em São Paulo. Aí você pensa, mas será que eu vou conseguir emprego em outra região? Olha, dá uma olhada, né? Não tem ali a Gup, não tem um monte de plataforma, por que você não cadastra seu currículo lá? Às vezes você é um profissional que trabalhou 10 anos na mesma empresa, nunca respondeu por um mal feito, nunca fez nada de errado, nunca teve uma demissão justa causa, nunca teve problema nenhum, tá ali trabalhando numa rede de supermercado que paga pra você ficar aí um valor específico que ela paga o mesmo valor específico pra um cara que tá aqui no interior de Goiás. É a mesma rede, inclusive. Talvez você pode pedir até a transferência direta nesse supermercado. Ele, olha, minha esposa tá mudando, não tem como, será que eu não consigo, né? Ah, eu trabalho no Carrefour daqui, não pode me mover pro Carrefour lá da cidade tal? Pode. Muitas vezes o próprio lugar, como você é uma pessoa que trabalha num lugar bacana, funciona. Ah, não te valorizaram? Eu tenho certeza que a redezinha de supermercado do interior de Goiás tá louca pra achar um cara com 20 anos de experiência na multinacional, com 10 anos de experiência na multinacional, que dentro do seu trabalho não vale nada. Então você ligou no outro lugar, melhor momento de procurar um emprego é quando você tá empregado. Ligou no outro lugar que não tá, o lugar não te valoriza, você não vai falar nada pro seu chefe que vai pedir demissão. Nunca faça isso, vai dar problema. Liga lá, verifica. Se os caras te oferecerem uma oportunidade melhor, estão te valorizando em outro lugar, cara, migra. Quando a gente ganha muito pouco, gente, você ganha tipo um salário mínimo, 2 salários mínimos, ninguém tá valorizando sua mão de obra. Não tem por que você ter essa paixão no lugar que você tá trabalhando e tal. E olha, eu sou empresário, mas o fato é, se a empresa não é muito boa pra você, se não tem os benefícios bons ali, você vai privilegiar ela pra quê? Na primeira chance de substituir, você te troca por outra pessoa, sem problema nenhum. Fica doente pra você ver aí, uns 6 meses, você vê o que acontece com você. Então, não leva isso a sério, né? Vai ali, respeita o lugar. Eu sei, dá medo, vou me mudar de casa, isso aí vai me atrapalhar. Cara, o que dá mais medo é você ficar nessa situação pro resto da vida. Você tá aí 10 anos no mesmo trabalho, 5 anos no mesmo trabalho, batendo pontinho ali, você não vai te levar a nada não, cara. Procura um lugar melhor, uma cidade de interior. Imagina conseguir comprar uma casinha, ó, que maravilha, né? Um negócio que você tá pagando R$800 de aluguel, vira parcelinha da sua casa, já vai receber o FGTS, que saiu da empresa, aquela coisa toda, já pode usar para dar entrada. Migre em outra realidade. Muitas vezes verifica, você tem filhos, a educação daquela cidade pode até ser melhor que a da sua. A escolinha de município, muitas vezes, é muito melhor que essas escolas de cidade gigantesca, tem muito menos marginal, muito menos droga, muito menos influência negativa para seus filhos. Então, presta atenção nisso aí. E aí a gente vem aqui pro custo de vida, que é o que mais pega, necessariamente, né? O ponto que eu falo aqui, sempre como se organizar em baixa renda, quando você vai olhar a vida da pessoa que ganha menos mesmo, 60%, 70% do orçamento já nasce comprometido. Então, assim, a pessoa recebeu o salário, a primeira coisa que ela vai fazer é pagar o aluguel, foi 40%. Aí a segunda coisa que ela vai fazer é pagar as contas básicas, foi mais 30%. E aí acabou. Então aqui você vai economizar no quê, né? 70% do seu dinheiro já está decidido ali. Esse custo de vida e esse trabalho nessas grandes cidades, além de tudo, consome de você mais 3 horas por dia, você não tem tempo para fazer mais nada, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer um curso, você vai mudar de vida como, né? Você vai viver longe do seu trabalho, porque não tem como viver mais perto. Então, assim, mudar esse estilo de vida vai exigir a única coisa que normalmente você não tem como ter quando você tem família, que é coragem. Não tem jeito. Para você sair desse aqui, você vai ter que se organizar, vai ter que ter coragem de trabalhar num lugar mais perto da sua casa, vai ter que ver o que dá pra fazer, vai ter que mudar de cidade. Por isso que eu tô falando, não tem como. Você vai girar num ciclo que as pessoas vão ficar te falando, você é gastador e sei lá o quê. Cara, pega e faz as contas. Eu fiz a planilha, juro pra vocês. Eu comecei esse vídeo aqui tentando fazer um desses vídeos genéricos, né? Dá pra economizar nisso e naquilo. Cara, não dá. Sinceramente. Passei 12 horas batendo planilha e eu não sou ruim de conta, não.
Tô falando pra vocês, 12 horas ao todo, tô roteirizando esse vídeo desde semana passada. Pegando ali meus tempos livres e comecei a pesquisar, fui pesquisar o aluguel na cidade, pesquisei valor de quarto, valor de tudo aqui. A única maneira que eu vejo de uma pessoa conseguir viver aqui é igual eu fazia no Rio de Janeiro em 1920, aí em São Paulo, morar em Cortiço. A não ser que a pessoa esteja dividindo aluguel com outras famílias, eu não sei nem como estão vivendo. Porque antigamente, né, a gente falava viver no Cortiço e tal, que é o que os brasileiros fazem quando imigram pra Portugal ou pra esses países onde é mais caro. Pega 4 malucos e enfia dentro de uma casa dividindo. Porque é o que tá dando pra fazer, sinceramente. Se você vai olhar um aluguel de um quarto, gente, no Rio de Janeiro, um quarto no Rio de Janeiro, tá custando 700, 800 reais. Uma casa na favela, esse preço, gente. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa tá vivendo naquele lugar? Não tem condição. E eu duvido que as pessoas que moram no Morro do Rio, ele ganha 5 mil, 4 mil. Não ganha? Então o dinheiro do cara tá indo 50% pra pagar aluguel. Aí deve ter mais uma taxazinha da milícia, deve ter mais uma taxazinha do sei lá do que, do gás, do gato net. Olha aí. Como que fica isso aqui? Aí você pensa, não dá pra viver. E aí você entende por que a Light do Rio de Janeiro, ela é esse rolo. O povo tá vivendo tudo de gato, cara. Não tem condição. Não tem como a gente falar que esse processo migratório brasileiro foi bem sucedido. Ele não foi. As pessoas não migraram pras grandes cidades porque era lá que tava emprego. Teve uma migração da zona rural, as pessoas viviam em zona rural. Se você voltar 3 gerações na sua família, se você é pobre hoje, sua família é da zona rural. Você voltou 3 gerações, você vai ver que sua família migrou da zona rural, não conseguiu achar casa e foi pra favela. Como é que você vai sair disso aí? Voltando pro lugar de onde você tava. Não deu certo esse processo. Não precisa ser pro mesmo lugar. Agora que você vai migrar, né? Sua família já, seu avô já foi corajoso, agora você vai ser mais corajoso, termina de completar o caminho. Quem garante que era pra chegar aí mesmo, termina de descer, ou termina de subir, ou vai pro lugar onde você é mais valorizado. Teve um amigo meu, um exemplo aqui, né, que eu tava conversando, ele deu muito certo. Ele trabalhou aqui durante muitos anos na região de Goiânia. Olha que Goiânia, cara, já nem é igual os grandes centros urbanos. Agora tá virando também, tá meio porcaria, mas não é igual o do Rio de Janeiro e São Paulo. Então ele trabalhou aqui e ele era controlador de logística de uma rede de supermercado muito grande aqui, é o Bretas aqui, ele é bem grande, né, da Cencosud. E ele foi aqui, ficou muito tempo, ganhava aqui, mais ou menos, não era ganhava pouco, tá? Ganhava 4.400 para o salário da realidade do Brasil naquele período, né, 2019 ali. A gente pode dizer que esse era um salário que valia 5, 6 mil hoje em dia, né? Porque a inflação comeu, o dólar também e tal. Então ele ganhava relativamente bem. Ele se mudou pro Tocantins, cara. Tocantins que já era Goiás e nem foi muito longe. Foi só subiu pro Tocantins. Tá ganhando agora 12 mil. Cara. Porque a profissão que ele tinha aqui é muito comum. O cara de logística das grandes redes, eles vão trocando um lugar pelo outro, né? Pega numa rede de mercado, depois migra pra outra e tal. Ele conseguiu simplesmente subir o salário dele, cara, em 2, 3 vezes quase, né? 3 vezes simplesmente migrando pro norte ali. Não foi de primeira, né? No começo migrou pra 8. Só que 8 em Tocantins, em Palmas, é muito diferente do que 4 e pouco aqui. E foi ali que começou a funcionar. Então, muitas vezes, mudar esse estilo de vida, né? Ele funciona. Agora, se você vai continuar nessas regiões, você mora sozinho, aí eu vou te dizer, cara, compartilhar e improvisar ali não é vergonha, não, cara. É uma solução. Porque se você tá gastando 40% de tudo que você ganha com moradia, olha, vou te dizer, pode fazer sentido você dividir mesmo o carro, dividir moradia e tal, que é o que o pessoal muda de país faz, né? Eu sei que falar isso aqui é, poxa, meio ruim, mas quando a gente olha a vida financeira daquelas pessoas que muitas vezes dividem o aluguel, né, e tudo ali, ela acaba melhorando, tá? Então, não, se você tem família inviável, eu sei, mas você já divide, né? Quem tem família divide com a esposa, muitas vezes os dois trabalham, tal, na maioria dos casos. Agora, vale muito mais a pena você começar a fazer uma divisão ali de um carro, muitas vezes, eu preciso do carro em tais dias, meu amigo também, vamos comprar um carrinho antigo, vamos dividir o carro, tal. Essas coisas podem ajudar, sim, que é o que o brasileiro faz lá fora, quando tá passando dificuldade aqui, também funciona, porque, sinceramente, não tá possível o custo de vida das grandes capitais. Chegou num ponto que eu acho que vão ter que fazer alguma coisa, tanto é que São Paulo agora criou a lei, né, para poder impedir as pessoas de alugarem as tais moradias sociais por valores absurdos, né, no máximo pode ser 30% do que a pessoa ganha. Sinceramente, não acho que essa lei é liberal nem nada, mas faz sentido, porque não tem condição, os caras estão pegando um imóvel de 1 milhão, falando que é imóvel popular, e depois quer alugar a sei lá que custa. Então, essa especulação imobiliária nos centros urbanos ficou muito alta, e o problema é, eles trocam as empresas de lugar. Então, por exemplo, se você pega ali uma coisa no centro hoje em dia tá baratinho, mas agora todo mundo trabalha na Faria Lima. Aí você vai olhar uma coisa na Faria Lima, é 10 vezes o preço da coisa no centro. Especulação demais, não tem condição, né? E aí você pensa, não, mas eu vou morar um pouquinho mais afastado do centro, aí vai pegar um metrô, aí te esfaqueiam de madrugada. Então, é uma coisa que, sinceramente, gente, eu fiz conta de todas as maneiras. O único caminho que eu tô vendo aqui é compartilhar um lugar mais próximo do trabalho, muitas vezes, se você é solteiro, etc. Pode te ajudar, né? Morar com um amigo ali, alguma coisa assim. É o conselho que dá. Sinceramente, não é o que eu queria dar, não, pra vocês. Eu queria dizer que a gente tem um prognóstico melhor na realidade brasileira, mas, lamentavelmente, eu descobri que não tem. E aí o ponto é, toda vez que a gente vai falar disso, a única coisa que dá pra dizer, se é que você pode economizar em algum lugar, se for a realidade da sua família, né? É pra você parar de transformar a exceção em regra. Porque o brasileiro vive tão
tão no sufoco que o cara ganha às vezes um dinheiro do 13º, uma coisa que é um dinheiro diferente ali que vem. Aí como ele ficou preso o tempo todo, ele vai lá e torra o dinheiro nos presentes de Natal sem pensar muito bem, na época que os lojistas aumentam tudo de preço porque sabe que você vai ter o dinheiro a mais. Então, o que eu te digo não é pra você não consumir, mas evita consumir fora de época comemorativa. Então assim, eu sei que, porra, cara, você trabalha pra caralho, aí chega o dia dos namorados, fala, cara, fazer uma moral pra minha mulher. Mas aí o dono do estabelecimento, ele dobra a porra do preço, daí você chega lá pra jantar, tá 2 vezes o preço, você gastou o dobro do dinheiro pra comprar a mesma quantidade de comida, de cerveja, seja do que for que você gosta aí. Então, o que eu te diria é pra não cair no bait da data comemorativa, não cair no bait da promoção, porque isso é tudo golpe, tá? Então, a fórmula mais dolorida de gastar é essa, né? Trabalhar demais e gastar de forma burra que você não vai sentir o mesmo prazer ali, né? Não vai sentir a mesma alegria. Então, em vez de comprar um presente pro seu moleque em dezembro ali, compre em outubro e guarda e entrega pra ele em dezembro. É difícil demais, né? Falar uma coisa dessa, mas é que na prática, gente, a única coisa que eu percebi realmente ali que dá pra fazer alguma coisa quando a gente vai olhar a flutuação dos preços é que o comércio, ele se adequa às datas comemorativas. Todos os comércios, não só loja, mas restaurantes se adequam à data comemorativa. O preço do varejo, você vai comprar um fogão pra sua mãe porque é dia das mães, eles aumentam a porcaria do preço porque sabe que você tem que comprar. Então, tudo acontece isso. Se você se planejar melhor, né, na hora de gastar o seu dinheiro, talvez você consiga se organizar de forma mais inteligente. E aí, o conselho que eu já dei aqui diversas vezes, um vídeo inclusive passado aí, que é sobre viver um degrau abaixo da sua vida. Então, você fez isso aí, essa manobra que eu falei pra você, né? Ah, saí daqui, tava ganhando 3 mil, tô ganhando 4 mil agora. Continua vivendo com os 3 mil e tenta começar a investir esse residual, vai fazer muita diferença na sua vida no futuro. E o quanto antes, vou dar um conselho extra aqui, um bônus pra vocês, que ninguém vai te contar, o quanto antes compre sua casa financiada aí mesmo, viu? Os influenciadores de finanças não estão te contando, mas tem um problema sério no sistema de financiamento de imóveis brasileiro. O que acontece? A geração do seu pai, a geração da sua mãe, né, dos seus avós, o que era muito comum? A maior parte das pessoas, elas ganhavam o dinheiro delas e onde que elas guardavam? Poupança. Então todo mundo pegava um pedacinho do dinheiro e colocava na poupança. Aí você tinha aquelas propagandas do poupançudos, do sei lá do que, né, da Caixa. Aí tinha a poupança Bamerindos, né, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa, não continua mais. Então tinha todos esses comerciais ali, induzindo as pessoas à poupança. Daí, uns caras sem vergonha, né, Raul Sena, Thiago Nigro, Natália Arcuri, vieram aí falando pra vocês, arranca o dinheiro da poupança, põe o dinheiro em outra coisa que rende mais, tarará que rende mais. Vocês pegaram, ficaram mais espertinhos, pegou o dinheiro da poupança, no Tesouro Selic. O banco pegava o dinheiro da poupança e pagava para a pessoa 6%. Quando alguém chegava lá para tomar um empréstimo para comprar a casa, ele emprestava 11, 10. E nisso o banco tinha um spreadzinho que ele ganhava o dinheiro, né? Então o banco não se importava muito ali, ele só precisava ganhar mais que a Selic. Já não bastasse esse fator, a Selic agora está em 15, você teria que emprestar mais caro. Só que não dá para emprestar mais caro porque não tem como pagar a parcela de casa a 15%, então o banco está tomando um deságio. Ele ainda está pegando o dinheiro que ele põe aqui, né, emprestando para a galera. Agora, quantas pessoas você conhece jovens que têm dinheiro na poupança? O jovem brasileiro, ele quer porquinho, ele quer caixinha, ele quer PicPay, que parece no Big Brother. Tá botando lá no PicPay. Quem tá dando dinheiro na mão do Bradesco? Quem tá deixando dinheiro na caixa, na poupança? Ainda tem? Tem um dinheirinho lá, tem uma merreca. Agora, quem tá querendo comprar casa? A mesma quantidade de gente de sempre. Então, se as pessoas estão comprando casa e não existe uma fonte de financiamento, e agora o FGTS aumentou a remuneração para inflação, sei lá o quê, da onde vai vir dinheiro para financiar a sua casa? Quer um spoiler? Não vai. Em algum momento, essa poupança vai secar. Não sei quanto tempo vai levar ainda, mas assim que secar, ou o governo vai fazer algum tipo de lei, né? Pode ser, para dar um incentivo, etc. Vamos confiar, a política é tudo gente boa. Você pega aqui e eles vão fazer algum processo de lei para que a gente consiga arrumar essa fonte de financiamento, ou simplesmente não vai ter mais como ter financiamento pela Caixa, pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco. Você já viu o Nubank financiar a casa? O Banco Inter financiar a casa? Não vai. Já viu o Banco Original financiar a casa? Já viu o PicPay financiar a casa? A caixinha do Mercado Pago financiar a casa? Não financia a casa, não. Não que você esteja errado de pôr seu dinheiro lá. Inclusive, não acho que ninguém tem que financiar a casa de outras pessoas, né? Com a própria rentabilidade. Mas é bom a gente se antecipar, já sabendo disso. Você que é esperto. Se puder pegar o Minha Casa Minha Vida aqui, dá-lhe. Né? Se puder pegar um financiamentozinho que tá abaixo de 11, dá-lhe, porque o negócio não tá legal, não. Então a gente não vai ter essa fonte de financiamento. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, e esses conselhos aqui daqui mais, sei lá quanto tempo te ajudarem, né? Ou talvez você é uma pessoa que considera que sua renda é baixa, mesmo ganhando mais. O que eu vou te recomendar? Depois você aprender que você estiver ganhando aí mais de R$4.500 por mês. É esse o valor que eu preciso, esse é o valor mágico. Eu fiz esse vídeo aqui pra te cevar. Sabe igual ceva pouco? Dá-lhe a comidinha. Galinha é a mesma coisa. Você vai dando aqui, vai dando aqui. A hora que ela fica bem gordinha, você... Então esse sou eu. Tô te cevando aqui.
aqui, né? O peixe também você dá, faz a ceva. Mas cevando aqui pra você... Pega ele agorinha. Então, quando chegar esse momento, aí você lembra de mim. Fala assim, rapaz, esse rapaz me ajudou, foi legal comigo. Aí o que você faz? Aí você pode ir lá, alvp.com.br, clicar no Faça sua análise de perfil, preenche o questionáriozinho aqui, algumas perguntinhas rapidinhas, que eu vou te ensinar a investir. Aí esse dinheiro que tá sobrando ali, ó, que não vai sobrar, né? Você vai ter que fazer esforço pra sobrar, porque sobrar dinheiro não sobra pra ninguém. Você ganhar 100 mil não sobra. Você vai pegar e vai investir pra garantir o seu futuro, porque a aposentadoria também não vai ter, não. Então, você vai ter que dar algum jeito de ter uma aposentadoria. Se você tiver um dinheirinho a mais aí, dá pra você entrar. Agora, se você ganha menos de R$4.500 por mês, não tem dinheiro nenhum guardado, etc. Aí eu não vou te recomendar entrar na UVP, não. Por quê, Raul? Você não gosta de pobre? Não é isso, é porque a UVP tem um custo de matrícula. E não é um custo baixo. A UVP ela foi planejada aqui para atender mais a classe média alta, porque a partir de certo valor, quando a pessoa começa a investir, ela tem benefícios diferentes dentro da plataforma. A plataforma que a gente utiliza, então para você poder investir, etc., ela tem algumas características que não valem a pena para investidores muito pequenininhos. Ela só vai valer a pena para investidores maiores um pouco, porque eles começam a ganhar mais benefícios investindo comigo do que investindo no mercado direto. É porque assim, os investimentos que você tem oferecido lá no Banco Inter, no Nubank, não são os melhores que tem no mercado. É óbvio que quem tem mais dinheiro tem mais. A gente conseguiu pegar os investimentos que eram oferecidos para multimilionários e oferecer para gente que tem um pouquinho menos dinheiro, muito menos. Mas aí a gente conseguiu oferecer isso aqui. Mas não é uma coisa que vai compensar para quem ganha R$1.000, porque aí, cara, você ganha R$1.000, você vai investir R$50, vai virar o quê? É questão de estatística. Aí nesse sentido, mais vale não me pagar, correto? Porque você vai ter um desempenho bem melhor. E eu não tenho problema nenhum com dizer isso. E eu vou até criar investimento para todo mundo também. Daqui a pouco eu vou lançar aí, ó, o porquinho da UVP. Quando você vê eu divulgar aí, você pode falar, esse daí é pra mim, que esse daí pra todo mundo vai render legal. É pra ricos e pobres esse. 105% de CDI, tranquilo, menos canseira, pode tirar a hora que quiser, pode tirar. Então esse daí vai servir pra todo mundo. Mas até lá, quem é maior aí já tem um pouco mais de dinheiro, pode preencher o questionário, que pra mim vai ser um prazer ajudar vocês a investir no Brasil e no mundo. E se você não tá pronto pra isso ainda, cara, guarda o vídeo aqui, uma hora que você estiver ganhando mais dinheiro, que os conselhos que eu te dei aqui, se alguém vai aplicar, eu tenho certeza. Se funcionar pra você, você pode voltar nesse vídeo aqui e falar, funcionou pra mim, daqui 10 anos eu tenho paciência, fica tranquilo. Eu criei o canal já faz 6 anos, sou um homem paciente, fica tranquilo que eu pego e volto aqui e falo, agora entrei na UVP, obrigado pelo vídeo, daí funcionou, não tem problema nenhum, né? E se você quiser também deixar um café pra mim, aí você paga R$1,99, pra quê? Pra nada. Tem aqui a inscrição do canal, aí você recebe umas lives, mas não compensa não. Se você não tem dinheiro, não faz isso aí não, quer gastar dinheiro à toa. Agora, se você já ganha mais, quiser me dar R$1,99, pode dar aí, porque o YouTube me ajuda no algoritmo, distribui mais o vídeo. E manda o vídeo pra alguém, que é a melhor ajuda de todos, no fim das contas. Agora deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Só eu acho que casamento ficou pior que administrar uma multinacional. Cara, é muita dor de cabeça, muita burocracia. Literalmente não vale a pena se casar se você estiver minimamente estável, tanto homem como mulher. Danilo, sabe o que eu tenho achado engraçado, né? Isso aqui eu pensava antes que eram pessoas mais jovens, mas é uma geração meio amargurada com casamento, assim, o pessoal que tem hoje em dia 30 anos, 40 anos, tudo. Esse pessoal, eles começaram a consumir muito conteúdo de internet, falando mal de relacionamento, sei lá o quê. E daí o tempo todo eles querem mostrar que eles estão bem, né? Que não vale a pena se casar, etc. Meu lindo, você já viu alguém vir aqui ficar pregando assim, gente, casem-se amanhã, casar é o melhor negócio do mundo? Não, porque esse povo tá feliz, tá vivendo. Agora vocês ficam o tempo todo pregando que não compensa casar. Dá pra ver quem tá saudável mentalmente e quem não tá, meu lindo. Vocês estão tão traumatizados que vocês precisam tentar convencer a humanidade do ponto de vista de vocês. Pelo amor de Deus, vai procurar uma roupa. Ou uma buceta também, sei lá, não tem. Põe um pi aí, pelo amor de Deus. Nossa, mas não é possível, que coisa chata. O tempo todo pregando. As pessoas querem casar, querem pôr os meninos no mundo, quer viajar junto, quer comer alguém na sacada. É coisa de gente normal, pô. Não é? Dar uma transada na rua, voltando do espetinho, coisa normal, pô. Ninguém quer viver vida sozinho, não. Ah, não, mas eu posso comprar uma televisão foda, ninguém tá interessado nisso, não, pô. Vira isso a vida. Ah, pai, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho a moto, a 150 cilindrada, enfia no... As pessoas querem fazer as coisas junto, né? A pessoa quer pegar aqui e falar assim, eu vou pegar minha mulherzinha aqui agora, o meu maridinho aqui agora, nós vai viajar pra cidade vizinha, nós vai passar 2 dias no final de semana na pousada, vai meter, aí volta, e vive a vida e trabalha mais 7 dias. É isso que a pessoa tá interessada. Meu Deus, que gente chata. Quem diabo vem no mundo pra ficar sozinho? Desde que eu tenho 12 anos de idade, tô me agarrando com gente na porta da escola pra não ficar sozinho. Não é isso? Mas é um fato, né? Ele não tá agarrando ninguém, porque pois tá tendo tempo de vir aqui fazer o contra. Já viu um peitinho macio? Se tivesse visto, você não tava nessa conversa. Rapaz, que homem que vê um peitinho macio fala assim, rapaz, vou fazer um textão contra o casamento. Se tivesse com a mão ocupada abrindo um zíper, não tava com digitando. isso. Eu duvido que você sabe abrir
sutiã com a mão só. Não abre. Não abre. Não O cara que abre abre. sutiã com a mão só, ele não faz um comentário Não desse. digita isso, não. Se eu fosse mulher, não pegava um homem desse também. Deus me livre. André Buch. Qual é o preço da tua liberdade? Não está em jogo o valor do suco, e sim da liberdade. Você não tá conseguindo entender. Cara, vocês são burros, não é possível. Tá em jogo pro americano o valor da liberdade, tá em jogo o valor do suco, pô. Eles compram 60% do suco do Brasil. Pro americano o que interessa é a liberdade do Brasil ou o preço do suco? O preço do suco. Se é americano, você tem alguma coisa a ver com a liberdade dos brasileiros? Quando eu compro um mouse vindo da China, eu não avalio se a liberdade do chinês está embutida nele ou não. O chinês nem liberdade tem, eu continuo comprando. Eu compro mais barato. Você preocupa com a liberdade do chinês quando você compra seu mouse? Quando você compra sua placa de vídeo pra jogar, você preocupa se o chinês está livre? Ou você preocupa com a qualidade da placa de vídeo, inseto? Não é possível, cara. Ou eu não acredito que vocês são burros assim mesmo. Deve ser sacanagem, pô. Deve ser sacanagem com a minha cara. Você esforça, pô. Não, eu vou comprar um produto da Indonésia. Já sei, vou me perguntar se o indonolês tá... Se ele comeu pra fazer, hein? Se ele comeu, quem que sabe disso? Quando você vai no supermercado, o produto americano, ele pega a porra do suco de laranja. Você sabe se ele sabe que aquele suco de laranja veio do Brasil? Ele nem sabe o que é Brasil, porque americano nem aula de geografia não tem. Cansei. Beijo.